para compor a mesa a Soraya. Soraya, cadê Soraya? E o Mohamed. Mohamed, para compor a mesa aqui, porque vocês que vão aqui dirigir aqui os trabalhos, na verdade fazendo aqui uma explanação sobre a situação aqui dos refugiados sírios no Brasil. Vocês estão com todas as informações, acompanhando aqui o cotidiano, né, dos sírios no Brasil. Nós já fizemos aqui uma audiência pública no ano passado, muito importante, com vários depoimentos, e nós vamos dar continuidade. Nós vamos aqui depois, no final desse encontro, aqui tomar algumas medidas, exigindo que o governo federal tome providências. Nós temos aqui informações ainda de que o povo sírio tem dificuldade de conseguir documentação, legalização. Então, isso é um absurdo, porque nós achávamos que essa situação já tinha sido resolvida. E não é possível que o governo, né, assistindo ao que está acontecendo no panorama internacional, na Europa, não tenha tomado providências ainda. Então, nós vamos reforçar o pedido que nós fizemos na outra audiência pública. Tá? Mas eu vou passar a palavra para vocês, porque é mais um encontro aqui, é mais uma conversa aqui, um diálogo, uma troca aqui de informações, para que a gente possa saber o que realmente está acontecendo hoje. Então, passo a palavra primeiro para o Mohamed, fazer aqui as suas considerações. Assalamu alaikum. Boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria fazer uma observação, antes de entrar na questão dos refugiados aqui no Brasil, é que a hipocrisia da Europa em relação aos refugiados é uma atitude extremamente fascista, porque olha o que a gente viu na Hungria ontem. Prenderam refugiados sírios, jogaram bomba de gás, prenderam os caras, refugiados. Olha que absurdo é esse. Segundo, essa mesma Europa se torna hipócrita, porque hoje a gente está falando de 100 mil, 200 mil, 300 mil refugiados sírios na Europa. Mas já existe mais de 6 milhões de refugiados sírios fora da Síria, gente. Ou seja, o mundo se cala perante o massacre que acontece na Síria diariamente, finge que não vê o que está acontecendo lá, aceita aquele massacre, aquele genocídio, e agora achou que é o problema que foi criado para ela por causa de refugiados. Então, assim, eu queria fazer essa observação, porque vários fatos têm acontecido lá na região, e, infelizmente, agora temos até tropas russas lutando junto com o regime do Bashar. Agora eles vão lá para resolver o problema. Aliás, os aviões vêm passando por cima do Iraque, vai na Síria, bombardeia e volta. Aí eles falam que estão bombardeando o Estado Islâmico, que não é nada de islâmico. Uma coisa criada pelo Ocidente justamente para atrapalhar essa revolução que está em andamento. Só que essa semana eles bombardearam as melhores conquistas da Revolução. Olha que coisa. Então, assim, nós vemos que a Europa se cala perante o massacre e o genocídio que está acontecendo lá na Síria, e agora criou um problema para ela mesma. Então, assim, esse problema dos refugiados causou um choque por causa daquela criança que apareceu afogada na praia. Mas já morreram mais de 20 mil crianças lá dentro da Síria. 20 mil crianças já morreram dentro da Síria. Não chocou a humanidade? As 20 mil crianças? Nós já temos um número de mais de 300 mil mortos que foram cadastrados e reconhecidos como mortos lá na Síria. Isso não chocou a Europa? O velho continente? Então, assim, essas coisas nos levam a pensar assim, que, de repente, o refugiado sírio também, que resolveu ir para a Europa, veio para o Brasil, porque, na verdade, é assim, o Brasil foi um dos primeiros que abriu as portas para refugiado. Não, pode vir, nós vamos receber. Até no começo havia uma dificuldade em se conseguir o visto nas embaixadas brasileiras, mas depois se facilitou. Mas é só assim, o sírio veio para cá. Quer dizer,
não tiveram nenhuma assistência, nenhuma ajuda, mal e mal, quem ajudava eram as entidades da sociedade civil, a comunidade islâmica aqui de São Paulo, as entidades nossas. Então, assim, é uma situação muito difícil. A gente até entende que o Brasil não tem uma cultura de receber refugiados, mas a partir do momento que você abre e diz, olha, venham para cá, você tem que dar um mínimo de assistência. Por que está todo mundo correndo para a Europa? Bem ou mal, quem se refugiou há anos atrás, há 3 anos atrás, teve uma assistência muito boa, o que não teve aqui. Então, assim, nós esperamos que o poder público exerça uma função dele, que é dar o mínimo necessário para um refugiado. Até se tentamos fazer algum trabalho com a prefeitura, que tinha problemas até para tirar o RNE, né? E com protocolo também, que eles dão um protocolo, também não podia fazer nada com o protocolo. Eu acho que a prefeitura acabou ajudando, depois de 3 anos, fez um convênio com o Banco do Brasil para que aceitasse quem tivesse o protocolo se abrisse a conta. Isso foi muito importante. O segundo passo importante da prefeitura foi que, através da Secretaria de Trabalho, mesmo quem só tinha o protocolo, acabou tirando a carteira de trabalho. E aí ele já podia abrir conta em banco. Foi bom, mas não tem emprego. Então, assim, você vê, pequenas ações ajudaram. Agora, no contexto da nossa prefeitura, do nosso estado, do nosso governo federal, não foi feito absolutamente nada. Então, assim, é uma situação muito difícil. O nosso irmão Amer, que está aqui, e eu lembro que a primeira vez ele foi receber os refugiados e levou para a casa dele, o irmão Amer, há 4 anos e meio atrás. E ele veio falar comigo, e eu tenho que ser muito sincero quando a gente fala, temos que ver os refugiados. Eu falei, olha, nós não somos nem prefeitura, nem Estado, nem governo federal, nós não temos estrutura para receber refugiados. Mas onde que eles vão? Eles querem vir para o Brasil. E aí começou a vir. Primeiro foi a família dele, beleza. Depois veio os não familiares, ele começou a receber na casa dele, começou a pôr eles em hotel. Ele, a assistência dos refugiados é uma pessoa que fez. Olha que absurdo. Com toda essa estrutura que a gente tem a nível municipal, estadual e federal. Então, assim, a situação dos sírios continua ruim, porque algumas exigências de documentação dependem do regime sírio, que está lá no poder. Para você. Então, assim, quando a pessoa é refugiada, ela tem que ter o visto de refugiado e automaticamente não ser exigido dela, mas nenhuma documentação. Como que ela vai ir para o país dela, que está em guerra, que ele foi perseguido, para buscar documento? Olha que coisa absurda. E outra, quando um refugiado vai para algum consulado para pedir documentação, ele já é encarado como da oposição. E aí ele já é discriminado através já no consulado e perseguido muitas vezes. Esse é o regime que causou todo esse problema. E, na verdade, a Europa está colocando que o problema dela é os refugiados, não são os refugiados. O problema da Europa é um regime que está massacrando gente lá na Síria. E aí essas pessoas se tornam refugiados pela questão de sobrevivência. Então, eu queria passar mais essas informações e lamentar novamente. A gente vê que, de uma forma geral, o Ocidente cruza os braços para um problema que é sério e é grave. O que foi feito na Hungria foi uma coisa vergonhosa para a humanidade. Aquela jornalista derrubando, chutando a criança, o pai com a criança no colo. Aquilo foi que dá para chamar de jornalista. Bom, pois é. Uma pessoa dessa não merece nem adjetivo. Com certeza. E aí, a Hungria jogar gás, colocar arame farpado, cercar, prender, levar preso. O refugiado está preso lá na Hungria, gente. Olha que coisa absurda. Então, assim, eu queria passar mais essa situação e um recado que a gente tem conversado com o pessoal que está na Síria todos os dias. Lá na Síria hoje tem 2 inimigos.
o regime do Bashar e seus aliados e o Estado Islâmico que presta o serviço para o regime do Bashar. Então eles disseram e dizem, nós vamos derrotar os dois, porque os dois são duas mãos do mesmo corpo. E eles vão continuar até o final, até a vitória. Inshallah. Vou pedir para o Amer vir fazer parte aqui da mesa, esse guerreiro batalhador que lida com refugiados todos os dias, todas as horas. Eu estive com ele hoje em Santos e o telefone dele ligaram de Brasília, que eu me lembro, de Brasília, de Minas, pedindo emprego. Ligaram para ele procurando emprego e pessoas formadas. Nós temos até um engenheiro marítimo formado que não consegue emprego aqui. Ele já está aqui há 4 anos, 3 anos e 8 meses. Mas, enfim, eu vou passar para a Soraya e depois o Amer dá uma palavrinha. Boa noite a todos e todas. Primeiro, quero saudar a iniciativa do deputado Gianazzi e lembrar que, na primeira audiência pública realizada em abril de 2014 sobre a situação dos refugiados, nós alcançamos uma vitória a partir dessa audiência. Naquele momento, a gente reivindicou que fosse enviado um requerimento de informações à Sabesp, como empresa do governo do Estado, por um acordo de cooperação com a empresa israelense Mekorot, que é responsável pelo apartheid da água em relação aos palestinos. O deputado fez esse documento e a Sabesp, depois do prazo regulamentar, declarou sem objeto esse acordo de cooperação. Então, essa foi uma vitória. Com isso, eu quero dizer que esse tipo de audiência pública é muito importante para nós, né? Os encaminhamentos que são dados para o poder público numa audiência como essa têm resultado. Então, agradecer imensamente o deputado Gianazzi por realizar essa segunda audiência pública e mostrar que já estava preocupado com a situação dos refugiados muito antes do menino afogado no Mediterrâneo, né? Eu quero começar dizendo o seguinte, que entendo... Primeiro ficar bem claro que ninguém se torna refugiado porque quer sair do seu país. Como o Mohamed colocou, é a partir de uma situação em que você não pode estar na sua terra, em que você é expulso ou é ameaçado, é que você se torna refugiado. E não há solução para a questão dos refugiados fora da política. Você pode garantir, deve, e tem muitos cidadãos e cidadãs fazendo isso, assistência, ajuda humanitária, mas para fora da política você não vai encontrar uma solução para a questão dos refugiados em todo o mundo. Nesse sentido, muitas vezes a gente vê que os refugiados que chegam no Brasil naturalmente agradecem por chegar aqui. E isso é natural que eles agradeçam. O que nós não entendemos e achamos que não deve existir é uma ideia do poder público de que está fazendo um favor aos refugiados que chegam aqui, porque não está fazendo um favor. O Brasil não faz favor nenhum ao receber os refugiados, até porque o Brasil faz parte dessa máquina mundial, dessa máquina global de produção de excluídos em todo o mundo. E eu vou trazer alguns exemplos. O Brasil, quando teve início a Revolução Síria, no começo de 2011, se posicionou de forma dúbia. Diante de ditaduras sanguinárias e tiranas como as que tem no mundo árabe, o Brasil mantém relações com governos, portanto, que violam cotidianamente os direitos humanos fundamentais. Essa posição levou a um isolamento, não só a posição do Brasil, mas a posição do mundo, dos verdadeiros revolucionários na Síria, e abriu espaço para a contra-revolução, que se autodenomina Estado Islâmico, mas que, como o Mohamed colocou, de islâmico não tem nada. E dificultou ainda mais, e amplificou essa tragédia e essa produção de refugiados sírios e palestinos vindo da Síria. Os refugiados, nesse bloqueio desumano que está acontecendo na Europa, têm encontrado no Brasil uma forma de viver com dignidade até que possam retornar às suas terras. Eu estava vendo um dado que no Brasil existem 7.700 refugiados de 81 países. A maioria vem da Síria. São mais de 2.000 da Síria.
E é preciso pensar uma política pública que garanta os direitos humanos fundamentais, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho. Uma política de Estado para receber e acolher esses refugiados. O Brasil, como eu disse, tem responsabilidade sobre isso. Eu citei o caso da Síria e das relações amistosas com ditaduras, mas eu vou citar também o caso da Palestina. Em 29 de novembro de 1947, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que recomendou a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, sem consulta aos habitantes locais, e mesmo os árabes palestinos não judeus sendo maioria, o Brasil presidiu essa sessão através do diplomata Oswaldo Aranha e deu seu voto favorável. Em fevereiro de 49, o Brasil reconheceu a criação do Estado de Israel e de lá para cá tem mantido relações privilegiadas com esse Estado assassino do povo palestino. Nos últimos anos, o Brasil se tornou o segundo maior importador de tecnologia militar israelense, o que, no nosso entendimento, é inaceitável, porque é garantir que aquelas tecnologias militares que são testadas sobre os verdadeiros laboratórios humanos que se converteram aos palestinos, como a gente viu nos ataques a Gaza, os mais recentes agora em 2014, de 51 dias, mas de quando em quando Israel testa essas tecnologias que vende para o mundo sobre os palestinos e o Brasil se tornou o segundo maior importador de tecnologia militar israelense. Portanto, eu estou dizendo tudo isso para dizer os refugiados palestinos são também responsabilidade do Brasil e das suas políticas em relação ao mundo. Eu vou citar também o caso do Haiti. O Brasil mantém as tropas de ocupação há 11 anos no Haiti. E tem haitiano chegando no Brasil e ficando na rua, por falta de uma política de Estado. Portanto, o que eu quero colocar aqui, deputado, é que a gente tire daqui um documento, de fato, que reivindique essa política pública que garanta direitos humanos fundamentais para todos os refugiados, todos e todas os refugiados. Eu quero também citar o seguinte, que muitas vezes eu já escutei uma pessoa dizendo assim, a Síria não existe mais, é preciso olhar para frente. Quero lembrar que o Líbano foi destruído mais de 7 vezes e foi reconstruído, porque os povos árabes resistem. Os povos árabes têm um histórico de resistência e de luta. Então, a Síria continuará a existir e cada refugiado que chega aqui vai poder um dia retornar para a sua terra, porque esse é o desejo de todo refugiado. O direito de retorno é legítimo para os palestinos e para os sírios agora e para todos os refugiados às suas terras. E é preciso que as políticas de governo não alimentem cada vez mais a criação de refugiados em todo o mundo. Eu queria também citar, aqui a gente está falando de refugiados, e eu queria citar que nós estamos em meio aos 33 anos dos massacres de Sabra e Shatila. Entre 16 e 18 de setembro de 1986, aconteceram os massacres aos campos de refugiados palestinos no Líbano de Sabra e Shatila. Foram milhares mortos. E hoje Sabra e Shatila está lá, inclusive recebendo os sírios. E é essa nossa resistência e a nossa garantia e preservação da nossa identidade, onde quer que a gente vá, que são a derrota do projeto sionista e imperialista. E precisamos que a gente reivindique, que os governos assumam políticas que não mantenham essa situação de exclusão dos povos e de criação de refugiados em todo o mundo. É isso. Muito obrigada. Passar a palavra para o Amer Massarani, o pioneiro em receber refugiados sírios aqui no Brasil. Boa noite a todos. Eu agradeço senhor deputado Guinazes, pelo trabalho maravilhoso que você sempre fez com a gente, sempre acompanhou a gente desde o começo da nossa luta com os refugiados, e agradecemos muito o seu apoio, que contamos muito com ele, porque é o único, na verdade, o único que incentiva a gente a bater as portas das autoridades maiores, que, na verdade, o senhor é a nossa chave para frente. Agradecemos muito. Gente, a situação na Síria é muito mais complicada do que nós imaginamos. A situação da Síria não é apenas a criança que nós vimos ultimamente afogada na praia. Temos muitas mais crianças que morreram, tem armas químicas que foram usadas várias vezes e matou muitas crianças, e foi provado que
quem jogou aquelas armas químicas, porque a arma química para ser jogada precisa um avião ou um míssil. E qualquer forças na Síria tem esse tipo de arma, apenas o governo. Não tem outros partidos. Mesmo o Estado Islâmico criado pelo Bashar, para mostrar alguém mais feio que ele, para convencer o mundo que existe alguém ruim nesse mundo que não é Bashar, né? Que o Estado Islâmico que não tem nada a ver. Então ele criou para desviar a atenção do mundo sobre as crimes diárias que está acontecendo. Todo mundo hoje focado nos refugiados da Europa, mas também deixaram diariamente 150 mortos dentro da Síria. Todo mundo está pensando agora das pessoas que estão fugindo. Estão fugindo, graças a Deus, por todos que receberam. Agradecemos o Brasil porque salvou 2.077 sírios que estão aqui no Brasil, dados da CONARE. Esses 2.077, nós temos 600 que cuidamos na Associação Oásis, que criamos conforme o trabalho duro, recebendo, legalizando os refugiados, tentando procurar emprego, tirando carteira de trabalho e dando aula de português para eles, para se reintegrar com a comunidade brasileira, né, e evitar o máximo do choque cultural entre o Brasil e o mundo árabe. O que nós vimos ultimamente? Só refugiados, ISIS e terroristas. Ditador, ninguém fala mais nada. Cadê o ditador de 5 anos atrás que começou a massacrar o povo, que durou quase 1 ano, sem carregar uma arma na mão, só pedindo liberdade? Só queremos liberdade. Cadê esse ditador? Sumiu. E propositalmente, para a gente esquecer. Amanhã eles falam que nós salvamos os refugiados, salvamos os sírios. Se realmente alguém quer salvar os sírios, que tira o problema principal e deixa esse povo voltar para sua terra, porque não está bem-vindo em qualquer lugar do mundo, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, graças a Deus, o povo brasileiro, bem acolhedor, ele que está dando apoio geral, de A a Z. Não recebemos nada do governo. E não queremos mais, se eu vou falar assim. Porque o povo brasileiro, muito generoso. Desde gota de água até necessidades de qualquer refugiado está chegando até as mãos. Se o governo não quer assumir esses refugiados, tudo bem, os brasileiros assumiram esses refugiados. Mas esses refugiados têm vontade de voltar para o seu país. Se realmente a gente tem que trabalhar para tirar o problema principal. Não é o problema da Síria apenas o refúgio. Antes da Síria, nós temos quantidade de registrados de 800 mil seres humanos mortos pela máquina de guerra, caças russas, soldados do Irã, da Chechênia, do Afeganistão, do Líbano. Todos os soldados entram, matam na Síria. A Síria não é o problema dela, refugiado. O refugiado é o fugitivo. Saiu da Síria procurando uma chance de vida, mas quem está lá dentro, quem está chegando aqui, que tem como pagar um passagem de avião chegando para cá, mas quem não tem, está sendo lá, recebendo comida, jogando por trás das muralhas, como nós vimos da Hungria, né, tratando os seres humanos como animais, e aquela lá, como o meu irmão falou, que ela não merece palavra de jornalista, realmente não merece palavra de ser humano, né? Como que chutou o homem, derrubou ele no chão, e isso aqui que nós vimos, ou ouvimos. Mas tem muito mais, tem muito pior que isso. Contamos com o apoio de cada um, sobre a sua ajuda, divulgar a causa dos sírios em geral. Nós temos problema da Síria, e temos problema da Palestina, está ficando igual. Parece que uma coisa está repetindo. Uma começou em 48, a outra está começando agora de novo. Manda o povo fora da Síria, deixa a Síria, o país, para um ditador, para usufruto, para o país total, né? E o povo não tem mais direito de voltar para o seu país. Na Síria, saiu uma lei, quem abandonou seu bem, o governo tem direito de usar e repassar esse bem para qualquer pessoa. Então, praticamente, o que você tem, perdeu. Perdeu, não volta mais. Lá, as pessoas perderam casas, perderam carros, perderam vidas, perderam talvez membro da família ou um membro do corpo,
E fora do seu país, ele está perdendo a personalidade e a qualificação. Contamos muito com vocês, divulgar a causa da Síria geral e apoiar os refugiados o máximo que puder aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu peço desculpa pela falta dos refugiados aqui, porque teve mau entendimento na marcação. Eu cheguei sabendo à última hora, mas se não, eles estão muito ansiosos para vir para cá, para ver como que é aqui no Brasil. Pode falar, o ser humano, cidadão pode falar e levantar e pedir comum e não precisa ser massacrado só apenas por falar. Muito obrigado. Só antes de abrir a palavra para que as pessoas possam se manifestar, eu quero lembrar que a audiência está sendo transmitida ao vivo aqui pela TV Web, para o mundo todo, então ela está tendo muita visibilidade e vai ter uma matéria também no Diário Oficial, aqui do Estado de São Paulo, e também uma outra matéria na TV Alesp, que vai ao ar amanhã, não é isso, Eduardo? Amanhã, meio-dia, ela já preparou, entrevistou várias pessoas aqui, a jornalista, e amanhã ela vai editar uma matéria muito importante para o Jornal do Parlamento, que vai para o Estado inteiro. A gente passa esse material, inclusive, para vocês. Então, ela tem, a audiência também ela ajuda a dar mais visibilidade para essa luta. Ok? Então, a palavra está aberta para quem quiser fazer manifestações, considerações, intervenções. Falar o nome e de onde é, porque está sendo gravado. Importante. Depois dela sou eu. Só falar o nome. É Rita, né? A Rita. Fala primeiro, por favor. Então, tá bom. Bom, eu queria cumprimentar por essa audiência e dizer que é muito importante que saia daqui um documento que a gente possa estar trabalhando nos diferentes espaços aí para mostrar aos governos que as organizações, os movimentos sociais estão vigilantes em solidariedade ao povo sírio, né? E, felizmente, algumas lideranças parlamentares, né? Mas eu queria dizer o seguinte, né, sobre essa liberdade que o povo brasileiro tem de dizer o que pensa. Na verdade, eu me sinto agradecida quando chegam os refugiados aqui no Brasil e nos ensinam muita coisa a respeito de resistência. Eu sou ativista da comunicação, da solidariedade internacional, sou feminista do movimento de mulheres, e não é um currículo, é para dizer que todo ativista aqui no Brasil acaba tendo que lutar em várias frentes, porque nós não podemos estar num só local, porque mobilizar para defender um direito, para apontar uma solução, para exigir uma política pública que atenda um segmento da população, isso no Brasil é criminalizado, então nós somos poucos. Então, quando a gente fizer um documento, eu acho que nós temos que pedir também que o Brasil não incorpore essa cultura internacional de criminalização das lutas, dos povos, das diferenças, e nós estamos a ponto de aprovar uma lei antiterrorismo. Ela foi aprovada na Câmara, ela segue para o Senado, e essa lei era voltada contra nós todos, estamos no mesmo pé, povo brasileiro e refugiados, com relação a esse tipo de pensamento. Todos os movimentos, quem se mobiliza e quem luta por mudar qualquer coisa neste país e neste mundo, é um alvo, né? Nós somos os outros, né? Pois é. E, então, eu queria só sugerir que esse documento mencione isso, que também os refugiados que estão nos ensinando muita coisa sobre organização, porque eu vi muitos atuando junto com os movimentos aí, dos sem teto, dos sem direito, sem saúde, sem educação, tudo, eles chegam, né, os haitianos também, que chegam aqui com garra e nos dão assim, essa energia. Eu queria que
contar também com essas pessoas para essa luta. A gente tem muita luta em comum, né? Não é uma solidariedade assistencialista, é uma solidariedade de iguais, né? É isso. Quem mais? Boa noite a todos, meu nome é William, eu sou apoiador do mandato, sou desenhista, eu sou técnico também nas áreas de legislação e comunicação visual e hoje eu fiz um pequeno registro sobre essa audiência, inclusive com a fala do Hammer, a fala da Soraya, a fala do companheiro aqui, cujo nome eu não estou lembrado agora, do Mohamed. Eu queria dizer que, com relação ao que ela falou, eu diria que está se criando, havendo, na verdade, uma europeização da mentalidade brasileira. Está havendo um eurocentrismo. Quer dizer, essa lei antiterrorismo, que, me perdoem pela agressividade da palavra, mas é uma lei imbecil, idiota. Essa lei antiterrorismo é justamente o que ela falou, só vai servir para criminalizar os movimentos sociais. Vai servir para criminalizar quem é contra qualquer tipo de injustiça. E o que eu vejo muito? Muitas vezes a televisão, ela costuma enganar muito, principalmente a chamada mídia comercial. E muitas vezes quem está na luta social é visto como bandido, baderneiro, vagabundo, sem vergonha, etc, etc. Não é isso. Ele apenas está contestando uma injustiça. Está contestando um erro que, infelizmente, é um erro histórico. Quer dizer, os palestinos, os sírios que tiveram que sair de seu país para não ter que sucumbir nas mãos de ditadores imbecis, sanguinários, eles não têm direito de voltar às suas terras? Quer dizer que só porque eles fugiram da guerra, fugiram da violência, agora eles vão ser renegados pela sua própria pátria? Eu espero estar enganado. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Tudo bem, William. Mas, Fábio? Bom, meu nome é Fábio, eu integro a Frente em Defesa do Povo Palestino e o Comitê de Solidariedade à Revolução Síria. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, esse conflito que tem na Síria, que é um processo revolucionário e é o mais profundo que a gente teve nos últimos anos em todo o mundo, ele está sofrendo um problema de visibilidade, é uma verdadeira cortina de fumaça que impede que os povos do mundo inteiro sequer entendam o processo que está ocorrendo dentro da Síria. E essa cortina de fumaça começa pelo papel lamentável de quase todas as mídias de procurar passar a ideia de que na Síria você tem essencialmente dois campos, duas forças. Uma do ditador, um ditador realmente cruel, assassino e tal, e de outro lado o Estado Islâmico e congêneres, né? E congêneres. Parece que só tem duas coisas. E, ultimamente, como alguém já disse aqui na mesa, esqueceram o ditador sumiu. Agora é o Estado Islâmico e parece que essa onda de refugiados é tudo fruto das ações do Estado Islâmico, que, sem dúvida, contribui como uma cereja num bolo este que foi construído ao longo de 4 anos pelo ditador Bashar al-Assad e todos os seus aliados, a Rússia, o Irã, o Hezbollah, e a omissão de todos os governos de todos os países do mundo, sem exceção, sem uma única exceção. A cortina de fumaça continua com um cinismo fantástico daqueles que são os responsáveis ou corresponsáveis pela existência dessas centenas de milhares e milhões de refugiados que, de repente, no meio da confusão, estão posando de bonzinho. Né? Moço. Tudo bom moço. A primeira é a chanceler alemã, a Angela Merkel, que agora vou receber os refugiados e tal, certo? A Angela Merkel e a Alemanha são sustentáculos do Estado de Israel. Sustentáculos. Os refugiados palestinos estão na Síria, em primeiro lugar, eles estão lá porque eles foram expulsos da Palestina por esse Estado assassino. E ela, qual que foi a posição dela na Revolução Síria? Será que ela mandou alguma arma, alguma ajuda humanitária para que a revolução, para que a população pudesse defender e derrubar o ditador? Nada. Não fez nada.
e deixou a Europa fechada. E agora fala que vai receber. Quer receber? Abre visto. O cara tira o visto na Turquia e vai para lá direto. Não precisa pagar 5 coiotes e milhares de dólares para tentar atravessar a Europa para chegar lá. Quer receber? Visto. Tem que dar visto. O cinismo é geral. O Brasil é a mesma coisa. O Brasil é verdade, ele abriu o visto. Mas aqui é mais difícil chegar, tem um custo, tal. É uma complicação chegar até aqui. Ele abriu um número limitado. Mas não tem apoio. Não tem apoio. Eu dou aula de português para os refugiados sírios toda sexta-feira aqui na Mesquita do Brás. Outro dia eu estava ensinando o verbo querer, né? E eu fui perguntando um por um. O que é que você quer? Aí ele respondia, eu quero trabalhar. O outro, o que você quer? Eu quero emprego. O que você quer? Eu quero trabalho. Porque é isso. Hoje os refugiados estão chegando aqui, estão em meio a uma crise econômica enorme e, por exemplo, tive essa semana contato com os refugiados haitianos que estão muito na construção civil. Houveram 800 mil demissões na construção civil no Brasil no último ano. Então, o emprego deles, eu encontrei um deles, estava 9 meses desempregado, uma situação terrível, dramática. Então, ao mesmo tempo que não ajuda a luta lá, o receber tem que ser um receber por inteiro, porque se receber pela metade não dá. O outro drama que nós estamos tendo com os refugiados aqui em São Paulo é o problema de moradia, porque o aluguel é lá em cima, existe toda uma dificuldade para você conseguir sequer, mesmo que você tenha os recursos, para você conseguir fazer o aluguel, então está todo mundo morando improvisadamente onde possível. Então, isso são temas que nós temos que abordar e temos que lutar aqui no Brasil para resolver. Queria concluir com um problema do cinismo, que é o seguinte. A Soraya lembrou muito bem aqui, Sabra e Shatila, 2 campos de refugiados, que foram 3 mil pessoas executadas ao longo de 2 dias no Líbano em 1982. Agora, o que está acontecendo hoje? De lá para cá, é importante a gente ver isso. Em meio aos processos de revolução síria, o ditador Bashar al-Assad, desde o início, o que ele fez? Cerco contra o maior campo de refugiado palestino que tem na Síria, que é o campo de Yarmouk. Logo nos primeiros meses, ele bombardeou o outro campo que fica em Latakia. Bombardeou. Ou seja, o que está acontecendo com esses campos? Esses campos estão sendo esvaziados. O processo de limpeza étnica, que ocorre na Palestina todos os dias há mais de 60 anos, ele está estendido. Ele está estendido. No Líbano, tem campos de refugiados que se formaram em 48, que foram destruídos. Destruídos. Sabra, por exemplo, é só um bairro de Beirute. Nar el-Barad foi fechado, destruído. Ou seja, os palestinos, cujo drama vem desde 48, agora, em meio a esse processo, estão sendo alvo novamente de políticas especiais de limpeza étnica. Então, eu acho que esse espaço aqui é muito importante para a gente poder ir debatendo essas questões. Acho muito importante que todos da mesa se pronunciaram sobre esse papel do Estado Islâmico, porque esse Estado Islâmico é uma armação, esse Estado Islâmico foi financiado pela burguesia do Golfo, a Turquia fez acordo com ele, que os caras ficavam transitando a fronteira o tempo inteiro, certo? O Catar deu apoio para eles, o Bashar soltou as pessoas sírias, as poucas que eles têm que combate com eles, ou seja, todos estão contra o Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico recebe apoio de tudo quanto é lado, de todos esses burgueses hipócritas que povoam o mundo inteiro. Então, é necessário saber o seguinte, o Estado Islâmico, ele tira o petróleo da Síria e vende para o Bashar. Como é que o Bashar está contra o Estado Islâmico? É uma hipocrisia total. Então, na verdade, o combate ao Estado Islâmico começa, em primeiro lugar, pela queda da ditadura na Síria. Aí, a população não tem a menor simpatia por esse Estado Islâmico. É a menor, todo mundo odeia eles. Como odeia o ditador. Eles não têm a menor possibilidade de exercer um governo lá. Só exerce por causa desses apoios internacionais, ocultos, certo? Que não são revelados, e nesse conflito aí, que ele não atira praticamente contra o Bashar também não atira contra ele vai sobrevivendo, atacando justamente as áreas livres que o Exército Livre da Síria conseguiu libertar desde o início da Revolução.
Então é isso, saudar novamente aqui o debate entre nós e vamos continuar construindo as condições para os refugiados sírios terem apoio aqui, mas mais que isso, tenham condições de lutar por uma Síria livre, uma Síria democrática, uma Síria em que a classe trabalhadora possa exercer, possa usufruir das riquezas do país. Mais alguém gostaria de fazer uma intervenção? Eu queria falar. Eu sou diretora social da Oásis Solidário. Acho que ele não está. Ele não está. Tá. E sou professora, pedagoga. E busquei a necessidade de saber mais do conflito. Acompanhei desde o início, mas pelo desconhecimento que a gente encontra na sala de aula, do fundamental ao médio, né? E muitos eu consegui... como ele colocou, a mídia, ela tem um papel fundamental, né? Ela pode estar tanto mostrando, né, como dificultando que essa verdade chegue até, né, os olhos de todos. E eu sempre vi mais essa cortina aí tampando a verdade, né? Então eu comecei a pesquisar e levar para a sala de aula e brigar contra os meus livros didáticos, né, saindo do meu currículo, para mostrar que não era aquilo ali, né? E até hoje eu brigo, estou fora da sala de aula, mas assim tento fazer discussões com os meus alunos, ex-alunos, e mostrar que aquilo que eles estão vendo ali não é a verdade, né? E como que a gente encontra agora ainda pessoas que... Mas o que está acontecendo na Síria? Isso, assim, é demais. E no nosso meio acadêmico também a gente encontra isso, com pessoas que você não imaginaria que não está a par ali. Ah, é o Estado Islâmico, né? Então, é sempre assim. Então, eu queria, assim, aproveitar a visibilidade, fazer um apelo para os educadores, que é uma arma que a gente tem, né? A gente tem que seguir ali o nosso conteúdo, mas a gente pode estar fazendo ali cidadãos críticos também, levando esse tema para a sala de aula, né? Que é importante. Obrigada. Muito bem, parabéns, professora, pela iniciativa. Quem mais? O Vitor pode falar e quem vai traduzir? Quem vai traduzir? مين بده يترجم؟ Com tradução. الحقيقة يعني بدي أحكي بتوضيح حول يعني موضوع داعش والدور الأمريكي وبالتالي يعني مسألة اللاجئين اللي عمليا وقعنا ضحية سوريين فلسطينيين. Ele quer esclarecer a posição do ISIS, o Estado Islâmico, e o papel dos Estados Unidos e a situação que os refugiados ficaram vítimas desse trabalho. يعني في سؤال بيطرح نفسه تلقائيا، ليش يعني بينت داعش من بعد بدء الربيع العربي بأواخر 2010؟ A pergunta hoje, por que existiu a ISIS, o Estado Islâmico, depois do Primavera Árabe, 2010? يعني ليش مش قبل الربيع العربي؟ ليش بعد ما انتفضت الشعوب على هاي الأنظمة اللي راكبة عليها بلشت تظهر داعش؟ Por que apenas depois do Primavera Árabe? Por que não é antes? Apenas depois da Primavera Árabe surgiu a Daesh, o ISIS. من وين عم يجي التمويل الهائل لداعش؟ نحن عم نشوف أسلحة متطورة جدا، سيارات، من وين عم تدخل؟ عم تدخل تحت أعين الأنظمة. Muitas máquinas de guerra pesada estão entrando para ISIS, o Estado Islâmico, e muito dinheiro. De onde vem tudo isso? بالمقابل يعني نشأت ظاهرة الجيش الحر بما أنه الصراع كان عنيف جدا بسوريا، يعني وقعنا أمام الجدار الأمريكي، اللاءات الأمريكية، يعني لا لتسليح الجيش الحر بأسلحة نوعية، لا لمناطق حظر جوي، لا لمناطق آمنة. واضحة اللعبة. De outro lado, quando surgiu o Exército Livre, sempre os Estados Unidos falou não pode abastecer o Exército Livre com armas pesadas. Então, o próprio Estados Unidos barraram o abastecimento do Exército Livre com essas armas pesadas.
إلى أن وصلنا لمسألة اللاجئين واللي عمليا بتوصيف الأمم المتحدة هي أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. Até chegamos a essa situação dos refugiados que a ONU colocou como a pior crise internacional depois da Segunda Guerra Mundial. يعني تعداد سكان سوريا 20 مليون، عمليا تم تهجير 10 مليون، تم تدمير ما يقارب نصف البنية التحتية السورية. يعني لمصلحة من؟ ليه أمريكا عم تحط الخطوط الحمر؟ يعني واضحة اللعبة. A população da Síria chega a 20 milhões, já saíram da Síria refugiados com 10 milhões, 50%, né? E metade da Síria completamente destruído. Os Estados Unidos, ela que está colocando as linhas vermelhas para isso. بالنسبة لنا العملية عملية تجريف اجتماعي حول إسرائيل، محيط إسرائيل تنظيفه بالكامل من هاي الشعوب، لخلق دويلات طائفية متقاتلة إلى الأبد لضمان أمن إسرائيل ومصالح إيران والدول العظمى في المنطقة. Hoje ficou claro para a gente que é apenas uma limpeza étnica no redor do Estado de Israel. Para fazer uma limpeza étnica, tira tudo que faz risco para o Estado de Israel. النظام السوري يعني بالنسبة لنا حسب ما بنشوف ما عادش لاعب أساسي، أصبح أداة تنفيذ مخططات. بمعنى نحن القرار 194 انضرب نهائيا، قرار حق العودة للفلسطينيين خالص ما عادش، يعني ما في مين يطالب فيه. O regime sírio hoje é apenas papel usado só para executar algumas tarefas que o mundo está decidindo. A normativa 94, o direito dos palestinos de volta para a Palestina, foi esquecido, foi apagado. إضافة إلى أنه عمليا الشعب السوري ال10 مليون اللي تهجروا إلى دول بعيدة جدا بحيث ما عادش يرجعوا، يعني وكأنه في مخطط عم ينلعب، يعني باتجاه البرازيل، باتجاه بعض الجزر اللي صاروا بيقدروا يفوتوها بأمريكا اللاتينية بدون فيزا. Parece que até a população da Síria, 10 milhões, foi colocada distante da Síria, de maneira que não pode voltar no futuro para a Síria, tipo para o Brasil ou para as ilhas longe da Síria, para não ter direito mais de voltar. يعني من المفاجئ مثلا من قبل أسبوع من بعد قصة الطفل السوري إيلان الكردي، فنزويلا بتصرح انه ممكن تستقبل 20,000. طب 20,000 ضحية مين؟ ما انتم اصدقائه للنظام السوري. Até a Venezuela, uma semana depois que apareceu aquela criança afogada no mar, ela declarou que ela vai receber 20 mil refugiados. Esses refugiados, vítima de quem? A Venezuela é muito aliada do ditador, junto com a ditadura do Bashar. يعني ما راح نتفاجأ إذا بكرة أعلن راؤول كاسترو إنه كمان راح يستقبل له 20,000. Então, amanhã, se o Raul Castro, da Cuba, também, ele decide receber mais 20 mil, apoiando o Bashar praticamente com mais 20 mil. هدول عم بيساعدوا بتجريف المجتمع السوري عمليا خدمة لمين؟ لإسرائيل، سواء عن ذكاء أو عن غباء، يعني بس عم بيساعدوا إسرائيل. Na verdade, eles estão trabalhando para fazer a limpeza, para tirar o povo sírio, para não enfrentar mais Bashar. Isso aqui tudo a favor do Israel. Não é mais do que a favor do Israel. يعني الحقيقة نحن أمام مشاكل كتير كبيرة لها علاقة باللاجئين. يعني بلبنان لحاله في 200,000 طالب سوري خارج المدارس. Só no Líbano, hoje, temos um problema grande de 200 mil alunos sírios fora das escolas. المجتمع السوري مجتمع شاب تقريبا نصفه في المفترض يكون بالمدارس. O povo da Síria é praticamente um povo jovem. Metade dele tem que estar nas escolas. يعني عمليا نحن عم نحكي عن نصف المجتمع السوري رايح باتجاه الجهل والأمية. Metade do povo sírio está sendo destinado até analfabetismo e ignorância. المسألة تستحق الاهتمام من كل أحرار العالم، من كل يعني ما بدنا نقول من كل حكومات العالم، من كل أحرار العالم وشعوب العالم تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب السوري. A situação está ficando muito complicada e responsabilidade de todos os homens livres desse mundo, não é dos governos, dos homens livres para assumir esse papel. شكرا لكم. E muito obrigado. Mais alguém para a gente fazer os encaminhamentos? A gente pode finalizar. Tudo bem? A Soraya propôs que nós fizéssemos aqui um documento, não é isso? Para encaminhar para o governo federal, governo estadual. Eu acho que a gente pode, no final, aqui, montar uma equipe para formular o documento e nós mandaremos aqui oficialmente pela Assembleia Legislativa, aqui né, e vamos pedir providências e acompanhar como fizemos em relação ao requerimento de informação protocolado na Sabesp, que, como você disse, deu
um resultado positivo. Acho que de imediato é isso que nós podemos fazer e passar para vocês as notas taquigráficas, o vídeo na íntegra também. É importante divulgar isso na internet, nas redes sociais. E nós estamos dispostos a fazer uma nova audiência, um novo encontro aqui com os refugiados. A gente organiza de uma outra forma, talvez no outro horário mais adequado para vocês. Então, as portas estão abertas aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero agradecer vocês pela presença, vocês pelas intervenções. Tá? E não sei se alguém tem mais alguma proposta aqui de encaminhamento. Seria interessante encaminhar essa questão também para o Ministério Público Federal. E talvez até para encaminhar para os organismos de direito internacional para analisarem a situação dos refugiados, até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Seria interessante encaminhar. Sim, sem dúvida. Esse documento pode ser encaminhado para esses órgãos que você citou. Tá ok? Então, pessoal, então está encerrado aqui o nosso encontro. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Só registrar que eu colori os desenhos, as intervenções e vou mandar para a assessoria do deputado Janás, por favor. Vou enviar.